Todos os nossos internautas, que estão nos assistindo através da transmissão pela internet. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por ter nos guardado, nos livrado em todo o percurso e me dado a oportunidade de estar com vocês aqui nesta noite como adorador. Glória a Deus. Eu quero agradecer ao pastor José Costa de Melo, carinhosamente pastor Zezinho, pela confiança de nos ceder o altar da igreja. Eu quero agradecer ao professor Denis Cabral, que foi um instrumento o qual Deus usou para nós estarmos aqui nesta noite, aos coordenadores de escola bíblica, a todos que fazem a escola bíblica, a todos que fazem o seminário teológico, que Deus em Cristo abençoe poderosamente, aos meus colegas pastores que estão aqui na minha retaguarda, que com certeza vai estar orando para que o Senhor possa liberar poder através da sua mensagem, as irmãs do círculo de oração. Abra as vossas Bíblias no livro de Levítico, no capítulo de número 6, no versículo de número 13. Este foi o verso que Deus colocou nos nossos corações nesta noite para compartilhar com a igreja dele, a igreja do Senhor, a noiva lavada e remida com o seu sangue. Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13. Glória a Deus. Estamos em uma noite especial. Sábado foi uma grande festa, ontem foi uma grande festa, hoje também é uma grande festa e vai continuar esta grande festa até a eternidade, porque nós estamos nesta noite cheio da expectativa de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Um livro fácil de ser encontrado. Quantos encontrou? Diga graças a Deus. Levítico 6 e 13. Você pode ler comigo, é um versículo simples, eu vou ler, depois nós leremos junto. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos ler todo mundo junto. O fogo quantos têm essa esperança? Levante a sua mão para o céu e glorifique aquele que tem, aquele que pode, aquele que é e aquele que nos dá condição para que esse fogo não se apague. Senhor Deus e Pai, fala conosco nesta noite, mais uma vez através da Tua palavra, que nesta noite o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para falar nos nossos corações. Nesta noite, meu Pai, nos renova, nos aviva, nos ensina, nos cura, nos liberta, nos transforma, faz conforme Tu queres na nossa vida nesta noite, mas nós não queremos sair daqui nesta noite da mesma forma que nós chegamos, porque Tu és um Deus de coisas novas, de coisas grandes e de coisas maravilhosas para a nossa vida. Abençoa-nos nesta noite, em nome de Jesus. A igreja diz: meus irmãos, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, não pode se apagar. 103 anos se passaram, e quando nós olhamos, quando nós fazemos uma retrospectiva, nós lembramos dos sofrimentos, das perseguições, das lutas, dos combates esses que Paulo vai dizer em 1 Tessalônica, no capítulo 2, que são por dentro e por fora, choro, lágrima, gemidos, soluços, aleluia, dos nossos antepassados que fielmente se dedicaram a Deus e a sua palavra, que fielmente se dedicaram à doutrina do Senhor. Os anos se passaram e este fogo, ele não pode se apagar.
103 anos, o zelo tem que ser o mesmo, a lágrima tem que ser a mesma, aleluia, a vontade de combater tem que ser a mesma, a perseverança tem que ser a mesma, porque o mesmo Jesus que deu vitória até hoje, é o mesmo Jesus que nos dará vitória daqui para frente, aleluia, o mesmo Jesus que sustentou até hoje, é o mesmo Jesus que sustentará daqui para frente. A igreja não está retrocedendo, mas a igreja do Senhor está avançando, porque há uma promessa sobre nós, liberada em Cesareia de Filipe, quando Jesus disse à sua igreja: as portas do inferno não prevalecerão, aleluia. O mesmo poder, a mesma chama, a mesma vontade tem que continuar no nosso coração. Nós temos que estarmos como Caleb. Os anos se passaram, mas a nossa força continua a mesma. Quantos estão ainda com a mesma força? Quantos ainda estão na mesma disposição? Quantos ainda estão no mesmo zelo? Quantos ainda estão no mesmo cuidado? Quantos ainda estão com vontade de bombardear o inferno e ganhar almas para o Rei Jesus? Dá para dar um glória a Deus nessa noite? Ele é o mesmo. Jesus ainda continua salvando, Jesus ainda continua curando, Jesus ainda continua batizando com o Espírito Santo, e a promessa ainda é a mesma: Ele voltará, Ele voltará, Ele voltará. A mensagem de 103 anos atrás era a mesma do que é hoje. Jesus continua salvando, Jesus salva, Jesus salva, Jesus continua curando e fazendo milagres. Aleluia, aleluia. Eu estava com uma criança alguns anos atrás, de 8 anos de idade, tinha acabado uma escola bíblica. Eu me direcionei a ela e disse: minha filha, qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Ela olhou para mim e disse: o primeiro que está registrado foi quando Jesus transformou água em vinho em Caná da Galileia. Aí eu disse: agora eu pego ela. Eu disse: minha filha, e qual foi o último milagre que Jesus fez? Ela pensou, ela analisou. Uma menina de 8 anos de idade, ela olhou para mim e disse: irmão, Jesus ainda não fez o último milagre. Ele ainda continua curando, libertando. Dá para dar glória a Deus, irmão? Ele ainda é o mesmo. Ele ainda está no trono. Ele ainda está no controle. Ele ainda está na direção da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos acreditam que Jesus ainda está no trono? Que Jesus ainda está no controle? A igreja é dele, não é minha, não é nossa. O controle é dele, não é meu, não é teu. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o sacerdote por excelência. Ele é o bom pastor. Ele ainda é aquele que está na frente do seu povo, de maneira que o diabo vem contra nós pelo um caminho, Deus faz voltar ele por 7. Quando o diabo persegue a igreja por baixo, a igreja está por cima. Quando o diabo persegue a igreja de lado, nós estamos do outro. Quando o diabo vem para frente da igreja, nós estamos atrás. Quando o diabo está atrás, nós estamos na frente, de maneira que as portas do inferno, nem Satanás pode parar a igreja do Deus vivo. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não pode apagar. E para que o fogo continue ardendo sobre o altar,
é necessário que haja sempre, constantemente, abundantemente, renovação espiritual da parte de Jesus para a sua igreja. Preste atenção no contexto que lemos no versículo de número 6. O sacerdócio era responsável por tirar a cinza e colocar a lenha continuamente, todos os dias, renovando o altar. É necessário continuarmos sendo avivados e renovados, tirando a cinza, o que atrapalha o fogo, e colocando a lenha, o que ajuda o fogo. Nós não somos responsáveis pelo fogo, nós somos responsáveis em tirar a cinza e colocar a lenha, porque quando nós tiramos a cinza e colocamos a lenha, Deus continua com o seu fogo, Deus continua com o seu poder, Deus continua com a sua glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos precisando de renovação, nós estamos precisando de renovação. Precisamos a cada dia estarmos renovados diante do Senhor. A palavra renovado, ela é da palavra hebraica kalaf, ou dos seus derivados kaione. A palavra kalaf do hebraico para renovação implica dizer brotar, nascer, ressuscitar, fazer novamente. Nós precisamos a cada dia fazer brotar o fogo do Espírito Santo sobre a nossa vida. É necessário cada dia o fogo nascer e renascer dentro de nós. É necessário estarmos experimentando as coisas de Deus todos os dias da nossa vida. O mesmo Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias da vossa vida. Se Jesus está conosco, tem renovação. Renovação. A palavra renovação ainda tem o seu significado de livrar-se dos embaraços. Livrar-se dos embaraços. O que é o embaraço? É a cinza. O que é o embaraço? É o que atrapalha do Espírito de Deus operar na nossa vida. Quando nós lemos Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 13 e versículo de número 14, a parte B e a parte C do versículo 13, o apóstolo Paulo trazendo à memória a renovação, ele disse: irmãos, eu estou esquecendo das coisas que para trás ficam, e eu estou avançando para as que estão diante de mim. Renovação começa quando nós começamos a esquecer as coisas que para trás ficam. Entenda isso. Quando eu falo esquecendo as coisas que para trás ficam, eu estou falando à luz do contexto do capítulo de número 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Quando ele começa o capítulo de número 3 dando conselho à sua igreja, ele diz: guardai-vos dos cães. Quem são os cães? São os impuros, são os profanos, são os que atrapalham o nosso crescimento no reino de Deus. Os cães era quando Paulo se referia a Alexandre Latueiro, que lhe provocou muitos males. E ele diz a Timóteo: meu filho Timóteo, livra, guarda-te de Alexandre Latueiro, porque ele me provocou muitos males nessa cidade. Quando nós estamos falando de renovação para recomeçar, nós estamos falando de nos guardar de quem nos feriu, de quem nos magoou. Paulo dá 3 tipos de pessoas que feriram a sua chamada e o seu ministério. Ele diz: guardai-vos dos cães, dos impuros, dos profanos, dos obstinados. Guardai-vos dos falsos obreiros, que penetravam na igreja para provocar contenda, para provocar divisão. Aleluia, meu Deus, para provocar discórdia entre os irmãos, que queria exercer primazia para acabar com a igreja do Senhor. Paulo diz: guardai-vos dos falsos irmãos. Ele ainda continua dizendo: guardai-vos com aqueles da circuncisão
Os judeus que perseguiram o seu ministério em Tessalônica, em Bereia, em Corinto, aonde Paulo ia, os judeus perseguiam, difamavam, fazer tumulto, a ponto de muitas vezes Paulo ser mandado para fora daquela cidade, e Paulo fazendo o retrocesso para recomeçar, para renovar o seu altar. Ele disse: esqueço das coisas que para trás ficam. Ele lembrava dos sofrimentos que ele passou, ele lembrava das calúnias que ele enfrentou, ele lembrava das perseguições que ele enfrentou. E o que é que ele decide fazer? Esquecer, esquecer, esquecer. Se queremos que o altar pegue fogo, é necessário esquecer aquilo que nos magoa. Oh meu Deus, adore ao Senhor nessa noite. Mandou comandar a barra se me candarae. Oh, é necessário esquecer quem nos feriu, é necessário esquecer quem nos perseguiu, é necessário esquecer quem nos caluniou. Nós não podemos de forma alguma estar preso no passado, porque o passado, se for ruim, nos prende, nos amargura, nos entristece, nos enfraquece. Mas nós não fomos chamados para viver o passado, porque Deus já fez coisa nova para nós. Não vos lembrei, disse o profeta Isaías, das coisas do passado, porque Deus é o Deus de coisa nova. Começa a deletar nesta noite tudo que ele prende. Começa a deletar nesta noite tudo que ele fere. Começa a deletar nesta noite tudo que ele amargura. Começa a deletar tudo que ele traz um sentimento de fraqueza, de derrota. Tira a cinza em nome de Jesus, porque o altar tem que queimar. O altar tem que queimar. Deleta para os jovens. Nós estamos hoje no mundo da modernidade, da tecnologia. Quando eu quero baixar um aplicativo novo no meu celular, eu preciso deletar os velhos. Eu preciso deletar aquilo que eu não uso mais. Eu preciso deletar aquilo que eu não preciso mais. Se eu quero fogo sobre a minha vida, é necessário eu deletar as coisas que para trás ficaram. As coisas que para trás ficaram. Esquecendo o passado, Deus projetando o teu presente para você construir uma história de futuro. Dá para dar um glória a Deus nessa noite? Delete o passado, delete o passado, porque Jesus está escrevendo o teu futuro, o teu presente, e está projetando o teu futuro. Delete, 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 delete. Você que está na tua casa agora, delete o passado, delete as amarguras, delete as tristezas, delete toda ferramenta contra ti. O profeta Isaías disse: toda ferramenta preparada contra nós não prevalecerá, e toda língua que se levantar em juízo contra nós, nós a condenaremos, porque esta é a herança dos servos e das servas de Deus. Deus lhe trouxe aqui nesta noite para te dizer: chega de viver no passado. Chega de estar remoendo, ruminando, mastigando aquilo que não serve mais para a tua vida. Quantas vezes no gabinete pastoral nós encontramos jovens, mulheres, senhores dizendo: eu não aguento mais, o meu passado me machuca, meu pai me feriu, meu irmão me feriu, alguém abusou de mim. E sempre o conselho é o mesmo: esqueça, esqueça, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o quê? E tudo se fez novo, novo,
novo, novo, novo. O Egito não te pertence mais, a escravidão não te pertence mais, o sofrimento não te pertence mais, porque você saiu do Egito, do mundo, e está caminhando para Nova Jerusalém, para a terra da promessa de Deus. Ainda, à luz do capítulo de número 3, Paulo começa a traçar, da onde ele vem. Ele começa a dizer: sou filho de Hebreu, da tribo de Benjamim, quanto à lei fariseu. E ele diz: eu era, segundo o meu zelo, perseguidor da igreja. Isso é muito forte. Quando o apóstolo Paulo olhava para o seu passado, ele lembrava que ele foi perseguidor da igreja, que ele entrava na casa dos irmãos, judiava, caluniava, perseguia, maltratava. No dia da morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, a Bíblia diz que ele estava lá com a capa de Estevão na mão, e ele consentia. Ele dizia: joga, mata mesmo, acaba com esse povo, acaba com essa raça. Quando ele lembrava para o seu passado, quando ele lembrava do seu passado, ele lembrava dos seus erros. Mas o método para a renovação é o que? É esquecer. Esquece os teus erros, esquece as tuas falhas, esquece aquilo que você fez ou deixou de fazer. Deus precisa construir algo novo na tua vida. Ora barra, se me cana la barra, se candarai. Xarabarra, se candalabarai. Tem gente que conta pecado dos outros como se fosse ontem. Uma vez eu sentei, mas o obreiro, me arrependi, nunca mais fui na casa dele. Eu cheguei na casa dele ainda na minha eternidade, jovem obreiro, empolgado, doido para pregar, aleluia, querendo crescer na fé, ainda novo na minha eternidade. Eu cheguei na casa desse obreiro, ele falou mal de A, de B, de C, de H, de Y, de quem ele conhecia, de quem ele não conhecia, uma coisa terrível. E por último, ele contou o pecado do irmão. Eu curioso, ainda na minha eternidade, olhei para ele e disse: quantos anos isso faz? Ele diz: está com 30 anos. Eu disse: tu ainda está ressuscitando o que já morreu? Hein? Eu disse: nunca mais eu vou lá, nunca mais eu entro na casa desse irmão, eu nunca mais fui. O resultado é que esse irmão morreu na fé. E eu estou aqui nesta noite. Eu estou aqui nesta noite. Nós não fomos chamados para remoer coisas ruins, morte, lixo. Nós fomos chamados para viver para a vida. Jesus diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. João 10:10. Mas ele veio para que tenhamos vida, e vida com abundância, vida e vida com qualidade, vida e vida com produtividade. Eu quero ministrar a vida do Espírito Santo sobre a tua vida nesta noite. Deus está arrancando aquilo que é ruim de você nesta noite e está colocando coisas novas. O oleiro está aqui, o oleiro está aqui, o oleiro está aqui. O oleiro está passando no meio da igreja aqui nesta noite. Ele está pegando o vaso velho, aleluia, e está fazendo o vaso novo. Ele está pegando o vaso que estava rachado e consertando nesta noite para colocar a sua essência, porque nós temos a sua essência nos nossos vasos de barro. A primeira coisa para a renovação é eu me esquecer
as coisas que para trás ficaram. Se você puder dizer comigo, para o melhor ensino, diga: em Cristo Jesus, eu decido esquecer as coisas do passado. Dê um glória a Deus nessa noite, confirme, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda mazela está caindo nesta noite. Em nome de Jesus, tudo aquilo que ele trazia amargura está sendo quebrado nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os pastores, por favor, em nome de Jesus, se possível, levanta a mão para a igreja nesta noite. Por favor, em nome de Jesus, levantemos agora um clamor para que as coisas velhas se passem, para que as coisas velhas sejam aniquiladas da vida de alguns que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vida velha, vai embora e que chegue vida nova. E quem recebe, levante a mão para o céu e dê o maior brado de glória. Arabarraço micandala barraci andaragaci micandai. Ora raço mica mandou comender facendai. Aleluia. Quando eu esqueço, eu estou apto para prosseguir. Lembre-se de José, quando estava assumindo o trono do Egito. José casou e assumiu a segunda posição mais importante do Egito, só abaixo de Faraó. José casou e teve um filho. A primeira decisão de José foi gerar o seu filho e colocar o seu nome de Manassés. A palavra Manassés, como os meus colegas de ministério sabem, significa: Deus me fez esquecer da casa do meu pai. Por quê? Porque quando José lembrava da casa do seu pai, ele lembrava dos seus irmãos que não acreditavam nos seus sonhos. Quando José lembrava da casa do seu pai, ele lembra dos seus irmãos que o perseguia, que blasfemava, que zombava, que caluniava ele. Quando ele lembrava da casa do seu pai, ele lembrava dos seus irmãos que lançaram ele na cova e ainda mais vendeu ele como escravo para o Egito. Aleluia. Quando José lembrava da casa do seu pai, ele lembrava de todos os sofrimentos que ele passou na terra do Egito. Mas agora, vivendo o tempo da promessa de Deus, ele disse: Deus me fez esquecer. Gera o segundo filho. Ele coloca o nome de Efraim. Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quando eu gero Manassés, eu estou preparado para gerar Efraim. E se eu concordo com os pastores, com a igreja, que nesta noite Manassés está sendo gerado, Deus pode antecipar para que podemos gerar Efraim. E Deus nos fará prosperar no sofrimento, na luta, na angústia. Quantos estão recebendo nesta noite? Cadê aqueles que vão gerar Efraim? Hoje começa um tempo novo de Deus sobre as tuas vidas. Escute isso. O apóstolo Paulo entendia essa temática. Por isso que ele conclui o versículo de número 13 dizendo: agora esquecendo, eu avanço. Para quê? Para aquilo que está diante de mim. Quando nós esquecemos, nós estamos preparados para avançar. Sabe por que avançar? Porque a vida do crente é uma vida de progresso. Porque a vida do crente é uma vida de avanço. Paulo diz em Corinto que a nossa vida espiritual é de glória em glória, é de glória em glória. Quando o fogo está queimando, é porque nós colocamos a lenha. A lenha é o avanço do fogo, a lenha é a continuação do fogo. Paulo diz que a nossa vida é de glória em glória, de tal maneira que eu não posso ser igual eu fui ontem, igual a semana passada,
igual o mês passado, igual o ano passado. Não, 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 não. É melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Porque em Cristo eu avanço, eu prossigo, eu prospero. Se o fogo está aceso, o crente cresce. Se o fogo está aceso, a igreja cresce. Se o fogo está em dias, a obra do Senhor anda. Perguntaram a D.L. Moody, qual é o problema da obra? Eles pensavam que Moody ia fazer um texto de 3 páginas e meias para dizer qual era o problema da obra. Moody olhou para quem perguntou e disse: o problema da obra é o obreiro. Se o obreiro não está com o altar em dias, ele é um problema para a obra. Mas se ele estiver com o altar em dias, a obra cresce, a obra prospera, os alunos aumentam. Eu vou pregar, irmãos, eu vou pregar. Eu vim para pregar aqui nessa noite. Eu vou pregar. É necessário avançarmos. Salomão, nesta mesma temática, no capítulo de número 4 do seu livro de Provérbios, no versículo de número 16, ele diz que o andar do justo é igual ao brilhar da aurora. Vai andando, vai andando, vai andando, vai andando, até chegar dia perfeito. O crente que está em dia com seu Senhor, ele não anda em marcha ele anda na primeira na dificuldade, na segunda quando já está passando, na terceira quando está começando, na quarta quando está se aplanando, na quinta quando chega o momento certo. Você não foi chamado e chamada para andar para trás, mas para frente, de glória em glória. Quem não está com uma vida no altar é um peso. Só vem para a igreja se for buscar. Só vem para a igreja se for na casa. Quem não está com fogo no altar só vem para a igreja quando dá certo. Só vem uma vez por mês. Quem não está com fogo no altar é um peso. É direto. Pastor, ore por mim. Eu estou fraco. A gente ora. Pensa que na outra semana ele vai chegar cheio do Espírito Santo. Aí, pastor, ore de novo. Estou fraco. Galinha de Angola, lá no interior é capote. Estou fraco. Você não foi chamado para dizer que está fraco. Você foi chamado para dizer que está forte. Você não foi chamado para dizer que está fraco. Você foi chamado para dizer que está forte. A mulher sunamita estava passando dificuldade. E aí, como é que está? Vai tudo bem. Jó, no meio da sua dificuldade, ele olhou para Deus e disse: eu sei que o meu Redentor e por fim se levantará da face. Aleluia! Está forte. Diga: eu estou forte. Porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se cansará, mas correrá, subirá, avançará. Porque a nossa força é dele, o nosso poder é a nossa eficiência dele, o poder que opera na nossa vida é dele. Dá para dar um glória a Deus nesta noite? Terra mandou corabassuri andarai. Deus está renovando a tua força nesta noite.
Deus está renovando a tua força nesta noite. Você pode dizer, mas pastor, ainda tem jeito. Jó capítulo de número 14, versículo de número 7. Ainda que a árvore for cortada, há esperança para a árvore que foi cortada. Ela se renovará e brotará os seus frutos. Deus tem renovo para a tua vida. Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Pastor, eu estou fraco. Pastor, está dando certo não. Está travado. Está enguiçado. Olhe o momento que Jonas estava dentro de peixe há quase 3 dias. E a palavra do Senhor diz que quando Jonas estava descendo, ele usa a palavra as profundezas do inferno. Ele diz, então a minha alma lembrou do Senhor. Eu apresentei a minha oração diante da sua presença. E sabe o que é que Jonas diz? Eu voltarei e pagarei os meus votos. Jonas já estava dizendo, eu não sei como, mas está certo, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Não importa aonde você esteja, Deus tem um renovo para você. Xarabacandarabasuri camandarabacandarabasuri candarai. Deixa eu te dizer o que o Espírito Santo manda eu te dizer nesta noite. Você chegou aqui dizendo, eu não aguento mais, eu vou desistir. É tanta pressão em dirigir congregação, é tanta pressão em ser líder de obreiros, é tanta pressão em ser professor de escola bíblica, é tanta pressão de ser presidente de mulheres, é tanta pressão de ser presidente de jovens. Eu estou cansado. Deus renova as tuas forças nesta noite, e você vai continuar firme, forte e abundante. Quantos recebem? Quantos recebem? Eu avanço. Eu avanço. Eu avanço. Quando nós lemos ainda o versículo de número 10, dava para a gente pregar só no capítulo 3. Oh Jesus! Quando a gente olha para o versículo de número 10, nós percebemos a temática que Paulo estava usando para o avanço. Capítulo 3, versículo de número 10. Eu posso avançar em conhecê-lo. Pastor, em que é que eu posso avançar? Em conhecê-lo. Conhecer Cristo. 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 E quando estamos falando em conhecer a Cristo, nós estamos trazendo uma conotação da palavra hebraica, porque a palavra hebraica é diferente da palavra grega no sentido de conhecer. Conhecer para os gregos era falar. Conhecer para os gregos era descrever, era palavras, era verborragia, era sentido da boca para fora. Mas quando nós olhamos a palavra conhecer no sentido hebraico, não é de palavras, não é de argumentos, mas é de vida com Deus, é de relacionamento com Deus, é de experiência com Deus, é de intimidade com Deus, é de sentir Deus. Deus não está interessado em palavras vazias, em atos vazios. Deus está interessado em atos de amor e de relacionamento com Ele. Quando eu olho para 1 Coríntios capítulo número 13, que Paulo compõe a parte mais linda da Bíblia, o hino do amor. Paulo começa a descrever que ainda que se falasse em língua dos anjos e a língua dos homens e não tivesse amor, nada seria. Quando nós olhamos esta expressão, língua dos anjos e língua dos homens, Paulo está dizendo, se eu tivesse a
condição de conversar com Deus, de conversar com tudo aquilo que é angelical, com o anjo, com o querubim, com o serafim, se eu tivesse uma intimidade de tal maneira que vivesse ao lado de Deus, conversando 24 horas, se eu tivesse a condição de falar a língua dos homens, o que é que ele está dizendo? Se eu tivesse capacidade de conversar com uma criança, com um adolescente, com um jovem, com o Senhor e com as senhoras, em um aprofundamento daquilo que Paulo está dizendo, ele diz: se eu tivesse a capacidade de levar todos os homens a Deus e trazer Deus para os homens, de maneira que haja uma unidade, um acoplamento, uma união entre Deus e os homens. Mesmo assim, se eu tivesse toda esta capacidade e não tivesse amor, de nada serviria, de nada adiantaria. De nada. Vida com Deus não é palavra, vida com Deus é intimidade. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Ainda que eu tivesse a condição e doasse todos os meus bens para os pobres, se não tivesse amor, nada adiantaria. Hein? Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado vivo, se não for pela motivação correta e certa, nada vale. Eu penso, deduzo, analiso que muitos da igreja primitiva, nós sabemos, foram 250 anos de perseguição do Império Romano, mártires e mártires. Teve lugar que a igreja foi dizimada, acabou-se a igreja. Irmãos, tem gente que muitas vezes diz assim: se voltasse a perseguição, irmão, pelo amor de Deus, não diga isso não, em nome de Jesus, porque teve alguns lugares como a África e outros lugares que acabou a igreja. Paulo está falando dos mártires. Na minha compreensão, Paulo está dizendo: olha, se teve algum mártir que não se queimou, que não foi à fogueira, que não foi queimado vivo, que foi queimado vivo sem a motivação correta, não valeu nada. Eu disse: meu Deus, ser queimado vivo e não valer nada. Sim, irmãos, se não for fruto de uma vida de intimidade, de experiência, nada vale. A maior obra que Deus quer fazer não é através de mim. A maior obra que Deus quer fazer não é através de mim, é em mim. Vida com Deus precede trabalho a Deus. Eu disse na reunião com os meus obreiros, meus irmãos, em nome de Jesus, não viva uma vida de obreiro sem orar. Olha o texto que está ali. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. A maior obra, irmãos, não é através de nós, é em nós. Quando Paulo está trabalhando a temática de renovação, ele diz: ainda que o homem exterior se corrompa, ainda que eu fale alguma coisa, contudo, que o meu interior se renove. Contudo, que esse altar vai esteja aceso, queimando, cheio do Espírito Santo. Conhecer. Não vou puxar para outro, porque se a gente ficar aqui morre, mas eu vou puxar para outro. Romanos capítulo número 12, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, versículo de número 1. Quando Paulo diz a palavra rogo-vos, Paulo está chamando a atenção da igreja, porque ele vai resumir tudo o que ele falou entre o capítulo 1 ao versículo de número 11 da carta aos Romanos, a carta mais teológica. E depois de Paulo trazer toda a teologia da igreja, ele chama a igreja para a prática. Ele diz: rogo-vos, levante a orelha,
Preste atenção. Eu rogo. Pelo quê? Pela compaixão de Deus. O que é isso? Por tudo que é mais sagrado, por tudo que é mais puro, por tudo aquilo que você tem de mais elevada concepção. Ele diz: eu rogo pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício que vivo, santo e agradável a Deus. Paulo estava falando em uma ação contínua, de vida no altar, de vida com Deus, de vida na presença do Todo-Poderoso. Se apresente, vá a Deus, continue no altar do Senhor, não se afaste. E ele ainda continua dizendo que é o vosso culto racional. O nosso culto não pode ter tão somente na igreja, o nosso culto tem que ser em casa, na rua, no trabalho, porque eu sou o altar do Senhor e o fogo de Deus. Uma jovem da nossa região foi trabalhar no shopping. Com menos de 2 meses ela foi promovida a gerente. As outras ficaram com inveja de chegar para o patrão. Patrão, como é que pode? Eu estou há tanto tempo aqui e o senhor não me promoveu ainda, e essa menina chegou ontem. Eu me coloco na posição de Jesus. Eu sirvo os meus clientes como se Jesus estivesse aqui servindo. Eu falo com os meus clientes como se Jesus estivesse falando a eles. Eu me comporto como Jesus estivesse se comportando aqui. Aqui estava ao lado dela, disse: onde é a tua igreja? Onde é? Me revela esse Jesus. Me mostre este Jesus. Dá para dar glória, irmão. O teu trabalho é um instrumento que Deus colocou nas tuas mãos para tu ganhares alma. A tua casa é um lugar onde Deus te chamou para crescer. É altar. Às vezes tem pregador brigando por púlpito. Sabe por quê? Porque não tem altar em casa. Porque quem tem altar não briga. Quem tem altar não quer se amostrar. Quem tem altar, ele é um servo de Deus. Ele prega na rua, na casa, no bairro, na avenida. Ele prega aonde ele está inserido, porque ele sabe que é um altar do Senhor. E a sua vida é conservada, cheia do Espírito Santo. Presta atenção. Meu Deus, meu tempo está acabando. Segura só mais um pouquinho aí. Paulo continua no versículo de número 2 dizendo: não vos conformeis com o mundo. A palavra conformeis, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Em Romanos capítulo 2 e verso 2. Em 1 de Pedro capítulo 1 verso 14. Quando Pedro diz a mesma palavra: não vos amoldeis, não vos tornei parecidos, semelhantes, nem igual. Se eu quero continuar com a chama do Espírito Santo, eu não posso ser igual ao mundo. Eu não posso falar igual o mundo fala. Eu não posso ver o que o mundo vê. Eu não posso ouvir o que o mundo está ouvindo. Eu não posso me vestir e andar como o mundo anda e veste. Eu sou diferente. Eu não sou igual ao mundo, porque eu fui chamado para ser igual a Jesus. Os meus modelos não é quem está na mídia, não é os blogueiros, não. O nosso modelo é os homens de fé, homens de Deus, mulheres de Deus, mulheres de oração. Não.
O nosso manequim não é quem anda contrário à palavra, não. O nosso modelo é quem anda de conformidade com a palavra e com a oração, os santos. A galeria da fé de Hebreus, capítulo de número 11. Os homens que enfrentaram luta, desafios, batalhas, mas permaneceram de pé e agora estão guardados para a mansão celestial. Irmãos, a gente olha para a natureza e vê um exemplo claro disso. Você vê um cachorro, você vê outros cachorros. Você vê gato, você vê outro gato. Você vê os passarinhos, você vê outro passarinho. Passarinho com passarinho, gato com gato, boi com boi, cavalo com cavalo. Demônio anda com demônio. E crente anda com crente. Fala como crente. Vive como crente. Ei, dá para dar um glória a Deus, irmão? Adore ao Senhor. Levante a mão para o céu em nome de Jesus. E adore aquele que é, aquele que pode, e aquele que tem, aquele que pode, aquele que tem. Foi em Antioquia, em Atos capítulo de número 13, que os discípulos foram a primeira vez chamados de cristãos. A palavra cristão no grego significa pequenos cristos, semelhantes a Cristo, fragmentos de Cristo. A palavra cristão é o que nos denuncia. Quando Pedro está diante da fogueira e alguém pergunta: tu és o dele? Disse: não, não sou. Pergunta: tu és um dele? Tu se comporta, tu fala. Não, não sou. Tu és igual a ele, não tem como negar. Crente que anda com Jesus é diferente. Crente que vive com Jesus é diferente. O seu altar está cheio do fogo. Quando ninguém tem uma oração, ele tem. Quando ninguém tem um versículo, ele tem. Quando ninguém tem uma palavra, ele tem. Porque ele está recebendo dos céus, da glória, do trono de Deus. Como eu permaneço renovado. Ele continua dizendo mais: transformai pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformar nos dá a ideia de uma mudança completa, de um giro de 360 graus, de uma metamorfose, de um ovo que vira pinto, de uma lagarta que vira borboleta. É uma transformação radical, feita pelo Espírito Santo do nosso Deus. Como diz Paulo em Efésios capítulo 4, é um revestimento do novo homem, conforme a imagem de Deus. Renovação é uma vida no altar de Deus. Deixa eu entrar aqui 3 minutos na temática da festa. Quando a igreja passou por uma grande dificuldade, e essa grande dificuldade da igreja primitiva não fora porque não estava dando certo, mas foi porque estava dando certo. Preste atenção, no grande crescimento da igreja, no livro de Atos, no capítulo de número 6, de tal maneira que os ministros estavam muito ocupados com a parte administrativa da igreja. Era tanta coisa, era tanto serviço, e até havia umas contendazinhas entre as viúvas gregas e as viúvas judias. Os apóstolos, os nossos pais, discernindo o momento da igreja, eles disseram: não, vamos constituir servos, diáconos, auxiliares, para que eles nos ajudem nesse negócio, porque é a vontade de Deus. Versículo de número 4: quanto a nós, vamos nos dedicar na oração e no estudo da palavra. Uma vida renovada é uma vida de oração e no estudo da palavra, é uma vida de joelho no chão e de escola bíblica, é uma vida de joelho no chão e de doutrina, é uma vida de oração e de seminário teológico, é uma vida de oração e da palavra.
cuidado para não crescer torto, nem para um lado e nem para o outro, mas crescer na graça e no conhecimento, balizado na palavra, na oração e na palavra. Na oração e na palavra. Perguntaram a W.A. Tozer, me diga uma coisa, o que é mais importante? É oração ou é o estudo da palavra, ou a palavra? Tozer chamou o irmão e disse: irmão, vem cá, está vendo aquele passarinho? Tô, pastor. Vá ali. Fazer o quê? Pergunte-lhe a ele qual é o mais importante, se é a asa direita ou se é a asa esquerda. Pergunte-lhe a ele. No seu nascimento, eram homens e mulheres que estavam na oração e no estudo da palavra. Naquele tempo, que as mulheres eram privadas do ensino, que tinha que aprender em casa. Pastor e Maria, pastor, mulher de oração. Agora me prova que ela dá a palavra. No Cântico de Maria, ela faz 40 citações do Antigo Testamento. Sabe o que é isso? Palavra. Palavra. Ei, o que vai nos manter com fogo aceso não é mágica, não é metodologia fácil. Tem alguns que estão estudando método de crescimento de igreja. Você abre na internet, é uma coisa horrível. Método de crescimento de igreja, como se fosse uma fábrica, uma empresa. O método de crescimento da igreja do Senhor é oração e a palavra. É oração. Dá um glória a Deus, irmão. Cadê os irmãos aí que gostam da oração e da palavra? Da oração. Vida no altar. Eu só posso experimentar a boa, a perfeita e agradar a vontade de Deus se eu estiver com a vida no altar do Senhor. Meu Deus. Fechei. Tenho 5 minutos. Você precisa permanecer renovado. Semana de festa. Tem gente que sai aqui pipocado. Eita Jesus. O pastor está dizendo que eu tenho 5 minutos, mas vocês têm a vida toda. Escuta. Festa de 103 anos. Esticou. Bênção de Deus. Tem gente que se enche aqui e no último dia sai pipocando. Teve pastores aqui no de 102 que só pregaram 15 minutos. Porque os irmãos saíram. Mas nós não fomos chamados para ter uma experiência de um momento, de uma festa, de um congresso. Mas é a vida toda cheia do Espírito Santo. É a vida toda cheia do Espírito Santo, renovada. Deixa eu concluir. Paulo diz: agora eu prossigo para o alvo. A palavra alvo, no grego, implica dizer que Paulo já estava vendo a linha de chegada. Ele já estava vendo a linha de chegada. Ele estava dizendo a voz: servo bom e fiel, vem possuir o reino. Vinde bendito do meu Pai. Ele já estava vendo. Um crente renovado é um crente que está preparado para conquistar, para ver.
1 Coríntios 2, verso 9. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparados para aquele que o ama. Meu Deus, fique de pé em nome de Jesus, eu não quero romper o horário. No verso 10 ele diz: mas Deus já nos revelou. Um crente renovado é um crente cheio de visão espiritual. Ele tem a visão das promessas de Deus sobre a sua vida. Ele tem a visão mental daquilo que Deus projetou no seu coração. Ele constrói relacionamentos de serviço aos obreiros, aos pastores, porque ele enxerga o melhor de Deus sobre a sua vida. Quando nós somos renovados, nós estamos aptos a conquistar. Deus é Deus de conquista. O Espírito de Deus é o Espírito de conquista. Enxergar o que os olhos humanos não vê, entender o que a mente não consegue compreender, entrar na dimensão espiritual. O crente renovado é um crente cheio de visão, de projeção, de crescimento e de conquista com Deus. A palavra nesta noite é que você saia renovado, esquecendo o passado, permanecendo renovado no presente e tendo a visão de conquistar no futuro, porque eu creio que Deus tem uma história de sucesso para você e para esta igreja. É 103 anos, mas a chama não apagou. É 103 anos, tem crente com o altar aceso aí. Anos, e agora é conquista, é vitória, é se apossar, é conquistar. Receba a renovação do Espírito Santo de Deus. Seja renovado agora. Seja renovada agora. Poderoso Deus. Derramando corebede candalabasuri andalabacandarabassuri candarai. Meus pastores, vamos conquistar, vamos avançar.